Aí o profeta nos relata aquela situação aonde se parecia um quadro irreversível, uma situação como que aquilo não tivesse como mais ser resolvido. Mas o profeta nos diz, naquela manhã escura, quando aquela pequena mulher passou através daquela linha de separação e foi contra os mandamentos de Deus, e incitou seu marido a fazer a mesma coisa, então a lei foi quebrada. A lei de Deus é sua palavra. Por isso que ele disse, nos convém cumprir toda a justiça, vírgula por vírgula, vírgula por vírgula. Em outras palavras, eu não vim quebrar a lei, eu vim cumpri-la. É por isso que nós somos dependentes da graça. E graças a Deus por isso que somos, e reconhecemos que somos. Só de você reconhecer que você é dependente da graça, já é a graça de Deus para com você, através desta revelação. De você aceitar de Deus o perdão, se libertar da culpa. Porque a nossa própria consciência nos esmaga. E uma vez que o diabo tira, todas as vezes que você cometer um erro, ele vai tirar proveito daquela situação. Pode ter certeza disso. Se ele puder complicar mais ainda as coisas, ele vai complicar. Porque ele não quer que você creia nisso. Mas a graça de Deus é uma revelação. A graça de Deus, quando foi manifestada no Éden, mediante o medo, a angústia, eles não se isentaram de chegar na presença de Deus e reconhecerem as suas culpas. Mas a graça de Deus é velha. A graça de Deus é velha, já estava nos planos de Deus. E quando ela cometeu aquilo, e levou o seu marido também a infringir a lei de Deus, a fazer a mesma coisa, então a lei foi quebrada. Ou seja, houve uma desobediência. E toda lei requer uma punição. E o irmão Brana diz, ou então, não é uma lei, mas era uma lei, e é uma lei de Deus. E a lei era, no dia em que comerdes disto, neste dia morrereis. Recordem, o primeiro trono de julgamento estava sobre a terra. O primeiro trono de julgamento estava no jardim do Éden, na capital de Deus, aonde Deus elegeu para ter companheirismo com seus filhos. E se você deseja chegar diante desse trono de misericórdia, diante desse trono de julgamento, como Daniel Cury chegou, então se aproxime reconhecendo os seus erros, porque enquanto Daniel Cury estava pensando que ele era alguma coisa, ele estava numa condição de perdido. E o profeta nos diz que o trono de julgamento estava ali sobre a terra, o primeiro trono. Mas quando Jeová desceu,
Eu posso imaginar que lá não havia nem mesmo uma estrela para brilhar, estava tão escuro, naquele pequeno jardim que uma vez era tão claro. Porque a pessoa em si, quando ela está em paz com Deus, tudo se torna claro para ela. Mas quando ela entra em apuros, que ela sabe que ela infringiu a lei de Deus, realmente parece que vem uma mancha ali e cobre, ao ponto da pessoa começar a não crer mais na misericórdia de Deus. E o profeta fala que o pecado havia tirado a luz do meio deles. E o profeta nos corrige dizendo: este é o problema com as igrejas hoje. Este é o problema com as pessoas hoje. O pecado tem manchado a luz do Deus vivo para mostrar que Cristo continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está justamente aqui nesta hora. Ele está aqui nesta noite. Nós estamos diante do trono de misericórdia, de intercessão, aonde nós conseguimos chegar em tempo oportuno. É por isso que nós não podemos crer na mentira do diabo. Temos que nos assegurar da verdade de Deus e não nos esquecermos dela. Ou você vai abrir mão disto, vai deixar isto de lado, vai deixar de acreditar naquilo que já foi provado e testado por Deus que funciona. Qual pecado que Deus não possa perdoar? Nós conhecemos que o único pecado que Deus não pode perdoar é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas graças a Deus que esse pecado nós não temos. Nós não temos este pecado.